Sou Laís Guerra e hoje eu vou ensinar você a aprender qualquer língua em apenas 6 meses. Primeiro eu vou desconstruir 2 grandes mitos, já de imediato aqui nesse vídeo. Primeiro, que você não precisa de um talento, você não precisa de uma habilidade natural para falar qualquer língua. Qualquer adulto aplicando os princípios e as ações que eu vou ensinar vai ser capaz de falar uma língua fluentemente em 6 meses. Segundo, você não precisa imergir-se, né? Eu já ouvi tanto brasileiro falar, eu não falo inglês porque eu não fui. Eu acho que a pessoa tem que passar alguns meses ou anos em contato com a língua em um país estrangeiro, enfim. E eu acho que você também conhece brasileiros que vivem no exterior e não falam nada de inglês ou da língua que vivem. Apenas não falam. Como? Isso a gente pode explicar como alguém que está se afogando e como que a pessoa que está se afogando vai aprender a nadar. Então, exatamente, a imersão, ela não necessariamente vai trazer a fluência. Então, já desconstruído esses dois grandes mitos, vamos entrar nos princípios. Primeiro é a relevância. O inglês precisa ser relevante, o inglês precisa ser importante para você, precisa ser muito relevante, isso é fundamental. Então, eu mesma, eu já tive contato com instrumentos desde criança, aprendi a tocar, enfim, mas nunca aprendi o violão direito, sabe? Minha mãe tocava, então não precisava de eu tocar. Enfim, quando eu fui para Irlanda, que é onde eu morei um tempo, eu precisava tocar violão, né? Pela necessidade lá da igreja, enfim. Então, e eu tinha 3 meses e foi o necessário para aprender a tocar violão e ensinar outras 3 pessoas a aprender. Então, foi relevante para mim. Então, eu tive que fazer aquilo. Então, precisa haver uma necessidade, uma relevância de você, para que você aprenda. O segundo é que você use o inglês como uma ferramenta de comunicação a partir do primeiro dia, não do segundo, do primeiro dia. Você tem que já começar a falar, use as ferramentas. A gente aprende a mexer com ferramentas, né, a partir da necessidade que nós temos. Então, já pega a sua ferramenta, pega o que você aprendeu aí e já começa a usar. O terceiro é que quando você entende, você fala a segunda língua. Então, você precisa entender. E isso não quer dizer que você precise traduzir e compreender cada palavra. Não isso. Mas que você precisa entender o contexto, entender o que a pessoa... Daí você se sente confortável em falar. Quarto. É um treino muscular, ou seja, se começar a doer essa boca, daí tá certo. Porque toda língua mexe com os músculos diferentes. A gente está acostumado com a nossa língua nativa a usar os mesmos músculos. Então é natural que você use outras partes do seu rosto para falar essa nova língua. Quinto, você precisa ter um psicológico legal. Sim, eu já vi isso, eu já presenciei. Às vezes a pessoa consegue falar, a pessoa sabe, a pessoa aprendeu, mas ela não tem um psicológico firme, ela não tá feliz, ela não tá bem, ela tá abalada por algum motivo, e isso é como uma chavinha, né, que desliga, que não te permite falar. Disso eu quero gravar outro vídeo falando, mas esses são os 5 princípios, e agora vamos entrar nas 7 ações. Implantando esses princípios, você vai ser capaz, com essas 7 ações, de falar a sua língua, sua nova língua em 6 meses. Primeiro, escute muito, que eu chamo de imersão. A imersão que eu chamo não é imersão de morar no outro país, mas você escutar. Você precisa estar confiante com o tom, com a sonoridade da língua. Toda língua tem uma melodia, eu vejo a língua como uma música, então você precisa entrar em contato com essa nova língua, você precisa colocar áudios, ouvir outros nativos, ouvir músicas, você precisa se envolver principalmente com o seu ouvido, né? Você precisa ouvir uma segunda língua, a língua que você quer aprender com muita frequência. Segundo, foque em entender o sentido e não traduza cada palavra. Se você é alguém que traduz palavra por palavra, cara, você vai ficar louco, porque você não precisa. Por que a criança aprende tão bem?
Porque a criança não tem necessidade de saber, eu falo isso sempre para meus alunos, ela não tem necessidade de saber o que você falou exatamente, ela entende pelo sentido. Como que você entende pelo sentido lá? Se você não... É simples, a conversa corporal, como se diz, o jeito que você se expressa, você olha na cara, você sabe se a pessoa está com raiva, está feliz, pela entonação, você sabe se ela está perguntando como você está, alguma coisa, você entende o sentido. Então é importante que você, a partir do primeiro dia, apesar de não entender nada, vai ver séries na Netflix em inglês, vai ouvir bastante inglês, não se importe em você não entender. Procure compreender, digamos assim, a forma que as pessoas se comunicam, usando as mãos, usando os gestos, e a partir daí, aí o princípio entra, e você vai ser capaz de falar, porque você vai estar confortável em não entender, por enquanto não muita coisa, né? Mas logo você vai ser capaz de falar, justamente por esse conforto, e aí entra no psicológico, então os princípios vão se ligando. Enfim, o terceiro é comece a misturar. Cara, isso aqui é fundamental. Então são 10 verbos, se você tiver no seu vocabulário 10 verbos, 10 substantivos e 10 adjetivos, você é capaz de fazer 1000 frases em inglês. Sim, simples. Isso você aprende num dia só, você aprende 10 de cada um. Então, use o que você sabe e comece a fazer frases, você começa a misturar o que você sabe, que a partir daí você vai ver o tanto que vai abrir o leque, né, de uma conversa. O quarto é que 1000 palavras, olha que isso aqui eu acho incrível, 1000 palavras equivalem a 89% de qualquer conversa que o nativo tem, em qualquer língua. Então 1000 palavras, o que é isso? Dividido aí, são os 365 dias no ano, se for 300 são 3 palavras por dia, você pode estar falando inglês muito bem ou qualquer outra língua, se você tão somente aprender 3 palavras por dia, é muito fácil. Isso 1 ano, né? E em 6 meses, o quê? 6? 6 é muito simples. Então, com 1000 palavras, você se comunica bem em qualquer língua. E com 3.000, isso equivale a 98% de qualquer conversa que você vai ter. Então, com 1000 palavras, 89, mas com 3.000, 98. Cara, você precisa de 3.000 palavras para falar muito bem uma língua. E quinto, arrume um pai e uma mãe de língua. As crianças entendem isso muito bem. Por que as crianças falam? Porque tiveram pais que falavam com elas. Então você precisa arrumar alguém, e a internet está muito fácil de achar essa pessoa que fale inglês com você, que fale a segunda língua, essa língua que você quer aprender. Alguém que se comunique, que troque, mesmo que vocês não se entendam, não importa, como eu disse, né? Se mergulhe, ouça o que a pessoa tem a te dizer, copie a face da pessoa. A gente aprende muito pela boca da palavra. Tipo falando lion, lion. Daí você copia a pronúncia, não só o que você ouve, mas também como que a pessoa mexe a boca. Isso é fundamental. E o sétimo, você tem que direcionar e se conectar. Então, entre aí, conecte-se com as pessoas ao seu redor, faça amigos dessa língua que você quer aprender e foque, né? Estabeleça um objetivo, aprenda aprenda as palavras por dia e tenha muita conversa em outra língua. Em 6 meses, se você fizer isso, você com certeza vai ser capaz de se comunicar em outra língua com qualquer pessoa.